Estamos de volta. O assunto de hoje é unidade penhorada. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações importantes sobre esse assunto. Doutor João Paulo Rossi Pascoal, apresentando novamente, queria falar sobre quando que vai a leilão. Quando é considerada a unidade realmente penhorada, quando que ela entra em leilão, como é o processo nesse sentido? Vamos lá. O primeiro ato processual é justamente você atingir o patrimônio do devedor. Você não atinge a pessoa, mas sim seu patrimônio. Você identifica um bem passível de penhora, você o penhora. Isso por termo ou por atuação do oficial de justiça, que ele vai lá e fisicamente escreve um auto de penhora. Sim. Penhora de bem imóvel não para aí. Nós temos que fazer a verbação dessa penhora para evitar que haja fraude à execução, que isso seja alienado no transcurso do processo com fins de diminuir o patrimônio do devedor. Não para aí. Além da verbação, nós temos que fazer intimações. Intimações do cônjuge, se é um imóvel. Intimações de outros credores de garantias reais. Feito isso, é um ato, portanto, preparatório para o leilão. Nós não vamos direto ao leilão. Nós temos ainda fases a cumprir processuais, e a primeira delas é saber se o próprio credor não tem interesse de ficar com o bem. E isto se dá o nome de adjudicação do bem. É uma possibilidade, é uma faculdade, isso não é obrigatório. O condomínio pode optar por ficar com o bem. Pode optar por ficar com o bem. O privilégio, antes de ir para leilão, de optar por Exatamente. Né? Todo credor, condomínio incluso, tem essa possibilidade de, pelo valor da avaliação feita daquele bem imobiliário, não levar a leilão, mas ficar para si com aquele bem. Qual o critério de penhora, de valores, até depois de quantos meses, de qual valor, ou critério de ir para leilão também? Existe um critério objetivo? Como eu estava dizendo, feita a penhora, cumpridas essas burocracias de averbação da penhora, intimações, nós temos o ato de avaliação do bem, que é o próprio oficial de justiça que hoje faz isso. Mas, só interrompendo, mas, por exemplo, deveu um mês. Eu não posso entrar com uma ação de penhora. Ou posso? Você pode, teoricamente sim. Um mês. É aquela brincadeira que nós fazemos até no curso da Gabor, né? Que é uma dúvida muito comum sobre como se caracteriza a inadimplência no condomínio. E eu digo, o condomínio é uma obrigação de trato sucessivo, é aquela que se renova mês a mês com data certa do vencimento. O sujeito não pagou no dia 10, vamos supor que a data do vencimento é dia 10. No dia 11 ele é inadimplente. Pode dizer isso com a boca cheia. E você credor, poderia entrar com uma execução no dia seguinte? Claro que sim. Ninguém faz isso, não é por impossibilidade jurídica, é porque é algo ilógico. Eu espero para saber como é que está a vida desse devedor, se não há condições de nós convencermos a que ele se emende, se não há campo para nós fazermos um acordo. Então nós evitamos ao máximo a ação judicial. Mas para tudo na vida há um limite de paciência. Sim. Tá? Então, na prática, na nossa vida prática, nós esperamos o transcurso de certo tempo, iniciamos de imediato essa tentativa amigável, tempo, normalmente no máximo 2, 3 meses, quando muito. Tá. E aí vai variar de condomínio a condomínio. Há condomínios, isso eu recomendo, eles até estipulam isso, veiculam isso de maneira expressa. Olha, nosso período máximo de negociação é 1 mês, 2 meses. Mas aí para entrar com uma ação de cobrança. De execução. De execução. Já de penhora. De execução. Porque, lembrando, né, que fique bem claro isso, o veículo para se alcançar a penhora, para se chegar ao leilão, se chama execução civil. Tá. Então o nome da ação é de execução mesmo. Por isso que um lado, o credor é o exequente, o devedor é o executado. E a execução pode ter um fim breve, se o executado vai e traz o saco de dinheiro. Acabou a história aí. Sim. Mas na prática isso é muito raro acontecer. Nós temos que percorrer esses caminhos todos processuais para nós chegarmos até o leilão. E aí, se você me permite, antes de chegar ao leilão, uma primeira possibilidade, já comentamos, é a chamada adjudicação. É o credor decidir por ficar com aquele bem. E aí, se há acertos a se fazer, se o crédito é maior, se o crédito é menor, isso é feito no próprio processo. Então, né? o imóvel foi avaliado em 1 milhão, a dívida de 200 mil, ele paga a diferença para o condomínio que está devendo, seria isso? Isso. Se a diferença
é muito grande, a adjudicação ela fica inviabilizada. Tá. Porque o credor teria que desembolsar um valor muito maior do que é o crédito dele. Então isso na prática é muito raro acontecer. Geralmente os acertos são com valores menores, inferiores, né? Uma segunda possibilidade que o CPC atual traz, o Código de Processo traz, é a iniciativa por parte do próprio credor de efetuar a venda desse bem com corretores que funcionam naquela vara. Então, é a venda por iniciativa particular do próprio credor. E aí depois ele vai lá e... Coisa que ainda não é muito assimilada e praticada no nosso dia a dia. E aí sim, terceiro ponto, terceira possibilidade de expropriação, de transformar o bem penhorado em saco de dinheiro. Chegamos ao leilão. E o leilão tem duas modalidades, duas formas. A forma que se deseja é a forma eletrônica, é o leilão eletrônico. Por quê? Porque eu brinco. Ele é econômico, ele é inodoro, ele é rápido, ele é dinâmico. Mas, não sendo possível a realização do leilão sob forma eletrônica, vamos ao antigo leilão presencial. Uma pergunta importante. Você falou que eu citei aqui um exemplo de 200 mil de dívida para 1 milhão de patrimônio. E aí você falou da praticamente impossibilidade do condomínio ficar com esse bem. Existe um valor estipulado na legislação para que ele possa ficar ou é uma questão de bom senso jurídica? E na questão de ir para leilão, existe também um valor ou um bom senso? Porque você falou que pode pedir execução às vezes com um mês. Então um patrimônio às vezes de 5 milhões, eu sei que não teria sentido. O cara está devendo R$2.000, eu vou entrar com uma execução contra ele pedindo uma penhora da unidade e acredito que não vai chegar a um leilão. Existe hoje um parâmetro legal ou um bom senso usado? Sem dúvida, as duas coisas juntas, né? Porque o bom senso não anda de maneira em descompasso com o que acontece no judiciário, com o que é previsto nas leis, né? Então, para tudo, nós temos que ter o bom senso, tem que ser algo útil e conveniente ao credor. Um dos princípios da execução é que a execução não pode se desenvolver de uma forma gravosa ao devedor, não é vingança. É simplesmente satisfação de um crédito. Sim. Então, se por diferentes formas eu consigo satisfazer aquele crédito, será desenvolvida pela forma menos gravosa ao devedor. Esse exemplo dado aqui é altamente gravosa. A dívida é pequenininha e o bem atingido é gigantesco. Justamente por isso que nós temos uma ordem do que vai ser atingido, sim, a lei prevê isso. Ela prevê que, por exemplo, sendo possível, nós vamos penhorar dinheiro, aplicações, contas, poupança, e só depois nós vamos percorrer uma longa fila para chegarmos ao imóvel. Porque nós sabemos a dor de cabeça que dá percorrer todo esse trâmite burocrático para chegarmos a um leilão. E a sua pergunta também está muito próxima de um assunto problemático. Dois, aliás. A questão do excesso de penhora, que é justamente isso. Eu exigir que um bem, eu requerer a penhora de um bem, quando aquilo não é de conveniência para aquele estado de coisa, para aquela dívida, para aquela situação. Sim. Então, inevitavelmente, eu vou abrir a porta para que o devedor alegue o chamado excesso de penhora. E outro assunto, o preço vil do lance dado no leilão. Então, no leilão, nós temos isso previsto na legislação processual, necessariamente nós teremos duas datas. Na primeira data, só podemos dar lance conforme a avaliação feita, não de maneira inferior, não em valores inferiores. Sim. Na segunda oportunidade, na segunda data, isso tudo previsto em edital. Aí sim nós podemos dar lances em valores inferiores à avaliação feita. E aí você vai me perguntar, quando é que acontecem os leilões? Geralmente na segunda chamada, na segunda oportunidade, sim, justamente por isso. Mas eu posso dar qualquer valor? E se colar, colou? Obviamente que não. A lei resguarda a seriedade do processo judicial e a justiça, dizendo que aquilo não pode ser arrematado, porque o nome que se dá é arrematação, por um valor insignificante, por um valor vil. E valor vil será aquele previsto no próprio edital. Eu estou devendo, só um exemplo, né? Estou devendo R$100 mil para o condomínio. O apartamento foi avaliado por 300 mil e foi adquirido no leilão por 200. E esses R$100 mil, entre a minha dívida e o que foi arrematado o valor do imóvel, o que acontece? Ele volta para o devedor, ele fica para o condomínio, como que é o procedimento? Você é credor de 300? Eu estou devendo 100,
Você deve ser. 100, o foi imóvel avaliado em 300 vale... e foi arrematado por 200. Teve uma, entre a minha dívida e o que foi arrematado, de 100 mil reais. O que acontece? Esse 100 mil, obviamente, vai para o condomínio, mas e o outro 100 mil que não é a dívida? O que acontece? Claro, volta a quem é dono do imóvel, volta ao devedor. Só que, voltando à fita, isso na prática é raro acontecer. O judiciário evita ao máximo essas circunstâncias que envolvam longas cifras em que esses acertos de vulto devam ser feitos. Então a primeira coisa a se fazer nessa pesquisa patrimonial é sobre um bem que se amolda de maneira quase que equilibrada com a dívida que você tem. Perfeito. Não é por trocados que você vai penhorar um imóvel, por exemplo, um automóvel. Uma outra pergunta. Lá atrás, antes de mudar a legislação, a gente ouvia muito falar que quem tinha conhecimento jurídico, ou um bom advogado, conseguia estender isso por muitos anos. Isso aí deu uma diminuída com a mudança da legislação, correto? Sim, a perspectiva desse atual código é privilegiar o dinamismo, a rapidez, a eficiência, primar pela boa-fé processual, portanto, atos que não se desenvolvem sob o manto da boa-fé podem ser taxados de litigância de má-fé, de atos atentatórios à dignidade e da justiça. Então, pasmem, o atual CPC diz: a não cooperação do devedor com os atos de execução pode ser considerado como ato atentatório à justiça. Por exemplo, eu tenho patrimônio e eu estou ocultando para que ele não seja penhorado. Então, o gravame dele só vai aumentar, a dívida só vai aumentar. É ruim para o devedor um advogado que age dessa forma. Não vou dizer que não existam profissionais que pensem dessa maneira, mas é uma mudança cultural que nós temos com esse novo CPC. Sim. E se isso não acontecer por bem, acontecerá por mal, porque o judiciário controlará esse tipo de chicana, de atitude de má-fé. Para finalizar, vaga de garagem é a mesma coisa? Excelente pergunta. Atenção, nós não temos um tipo só de vaga de garagem. Sim. Começa por aí o problema, né? E hoje vale muito o que o judiciário reflete, pensa, decide a respeito desse assunto. Sobre esse assunto nós temos súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É a 449, que diz que, sendo a vaga de garagem independente, sendo a vaga de garagem aquela com matrícula própria autônoma, é como se fosse uma nova unidade condominial. Funciona igualzinho uma unidade condominial. E vai ser atingida. Então a súmula diz: se você, credor, está diante de uma vaga de garagem autônoma, ela pode ser penhorada. Não será considerada bem de família. Eu posso ser dono apenas de uma unidade de uma vaga de garagem, por exemplo. Sim. Aliás, nós temos até edifícios condominiais que não têm unidades comerciais ou residenciais, são só vagas de garagem. Perfeito. Né? Então, sim, temos essa súmula. A dificuldade que surge é com relação aos outros tipos de vaga, que não são independentes, que não têm matrícula própria, que ou estão fracionadas como uma participação genérica do condomínio em áreas comuns, né? É uma grande área comum, não tem uma vaga definida, eu tenho a participação no uso de um espaço, área comum, ou, tendo a delimitação, eu não tenho uma matrícula. Ficticiamente, a minha vaga de garagem é continuidade da minha unidade autônoma, como fração da minha unidade autônoma. Então, nós temos esses 3 tipos básicos e nós temos que saber o que nós temos por diante na execução. Perfeito. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não tem uma consultoria jurídica. O assunto condomínio, existem diversas variáveis e diversas possibilidades de complicações. Então, você deve ter, para assuntos mais complexos, uma consultoria jurídica, para que você consiga ser assertivo e traga sempre o melhor resultado para o condomínio e para a coletividade que você representa. Doutor, participação excelente, programa muito rico, esclarecedor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação. E as portas sempre abertas. Conte sempre comigo, obrigado. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações cruciais para a gestão do condomínio e para a sindicatura. Até semana que vem.